Convido para fazer uso da palavra o senhor vereador João Carlos Nedel. Uma boa tarde, sejam todos bem-vindos. Peço desculpa por não estarmos aqui hoje pela manhã, que a nossa agenda de fim de ano está bastante desenvolvida, e agora às 14h15 temos sessão normal da casa, então a gente pula daqui, pula de lá, mas quero dizer da importância dessa jornada da economia criativa, que nós precisamos, Porto Alegre precisa de muita criatividade. É o que está também faltando. É claro que faltam também outras coisas. Falta principalmente união no sentido de construir uma economia criativa, solidária, mas nós precisamos, em Porto Alegre, muita união na construção de uma cidade melhor. Temos muita coisa que fazer e a Câmara sabe da sua responsabilidade, que é muito grande, numa época turbulenta como estamos. Sejam muito bem-vindos e aproveitem essa jornada que é extremamente importante. Obrigado. Com a palavra agora, o professor doutor Roberto Mosqueda. Boa tarde a todos. Bem-vindos aqueles que estavam pela manhã e agora os que se agregaram no período da tarde, para a continuidade da nossa jornada de economia criativa. Eu quero agradecer a presença do vereador Nedel, da mesma forma que hoje pela manhã tivemos o prestígio do vereador Ricardo Gomes, que nos apoiou na abertura da manhã, agora na abertura da tarde, com a presença do vereador Nedel. Agradecer o empenho para que as instalações aqui da Câmara e desse plenário fossem disponibilizadas para o evento e, mais do que isso, a infraestrutura de suporte que acompanha essa sessão de espaço, o uso dos equipamentos, do ar-condicionado, etc., energia, que gentilmente a Câmara nos disponibilizou para a realização desse evento. Também agradecendo mais uma vez, autorizo o vereador a se retirar, uma vez que ele tem os compromissos da tarde e que gentilmente achou uma brechinha aqui para nos prestigiar na abertura desse turno da tarde. Quero agradecer muito mais uma vez e permitir que o vereador possa se dirigir às suas atividades já rotineiras aqui na Ainda? Então perfeito, vai fazer nos acompanhar. Eu vou fazer um retrospecto que eu fiz pela manhã, da jornada, porque eventualmente alguns de vocês chegaram à tarde e eu quero reforçar alguns aspectos que pela manhã o pessoal da manhã eu já tive a oportunidade de colocar. Esse evento é consequência de uma decisão estratégica que o Comitê de Economia Criativa realizou ainda no ano anterior, lá em 2016, fim da administração anterior. Estava programado um evento para coletar informações da comunidade de economia criativa para compor um mapeamento do setor. Esse mapeamento já foi, boa parte, realizado, seria complementado com uma coleta de manifestações dos participantes do setor de economia criativa para compor o relatório final de mapeamento e de sugestões de políticas públicas para a cidade de Porto Alegre no setor de economia criativa. Esse evento não pôde ser realizado ao final do ano de 2016, em razão da legislação eleitoral que coloca alguns impedimentos para atividades no período das eleições, e ele acabou sendo postergado para o atual ano. E
em razão da situação que o Estado, no Brasil inteiro, mas especialmente no governo do Estado e não do município, estão enfrentando, nós tivemos uma dificuldade para articular todo o grupo para que se desenvolvesse essa ação que já estava programada no ano passado. E introduzimos um novo posicionamento para o comitê, que foi abraçado integralmente e que permite que nós estejamos aqui hoje. Eu coloquei a situação de que, nesse momento, a cidade de Porto Alegre, a Prefeitura de Porto Alegre em especial, tem uma dificuldade bastante grande de articular ações efetivas em razão das reconhecidas dificuldades por que passa, especialmente financeiras. E em razão disso, eu solicitei ao Comitê de Economia Criativa, que é um instituto criado por um decreto do município, mas que é composto de todos os entes interessados na área de economia criativa, de que essa entidade assumisse o protagonismo pela condução do seminário, do congresso, da jornada que estamos realizando. E, apesar disso ter sido feito no segundo semestre, com uma expectativa de prazo bastante enxuto para poder organizar, o comitê se organizou e organizou esse evento. Então, a primeira manifestação é de que o protagonismo na condução desse processo, que já iniciou na administração anterior, que agora tem continuidade, que deverá formular as políticas públicas, ajudar a formular as políticas públicas para a área de economia criativa, foram desenvolvidas pelo grupo do comitê. A Prefeitura, obviamente, através da área de inovação, entrou com apoio logístico, a Secretaria, os processos burocráticos necessários para formalizar, fez as solicitações à Câmara aqui para que nos cedesse os espaços, mas a organização da sistemática do evento foi toda feita pelo Comitê de Economia Criativa, o que para mim já representa um ganho significativo. Conseguir que todos da área, do setor, consigam atuar de uma forma integrada, realizando processos e se estimulando a conquistar, dentro de poucos meses, uma pauta de soluções e propostas para o setor é absolutamente revigorante aí dentro do esquema. A redução da dependência da Prefeitura como protagonista principal, mas sim agora como suporte para o protagonismo do Comitê de Economia Criativa, foi uma mudança muito significativa e eu quero enaltecer isso aqui nesse momento. A minha manifestação como representação da área de inovação da Prefeitura de Porto Alegre vai se restringir a essa abertura. Vocês vão perceber que dos 3 painéis que vão rodar agora à tarde, a condução toda é realizada por vocês, pelos próprios agentes da área de economia criativa. E se tivermos o sucesso que tivemos pela manhã, vamos sair daqui com uma coleta de informações muito significativas para compor o fim do mapeamento do setor e o desenho das principais reivindicações, das principais ponderações com relação a políticas públicas da cidade com relação ao setor da economia criativa. Todo evento está sendo registrado, está sendo filmado, e nós teremos esse material disponível no site para que todos possam contribuir para esse documento consolidado que pretendemos gerar nos próximos meses, com a posição do setor em relação à área, reivindicações e ponderações da área de economia criativa. Então, o primeiro reconhecimento é ao comitê que conseguiu se desdobrar aí e realizar um evento que era desafiador, mas que até o momento está se mostrando muito bem realizado,
com efetivo sucesso. Esperamos que agora à tarde também tenhamos o mesmo envolvimento que obtivemos pela manhã e chegamos ao final do dia fechando um evento de grande sucesso. Muito obrigado mais uma vez à presença de todos e agora caminhamos para o primeiro painel da tarde. Obrigado a todos. Obrigado ao professor Mosqueta, coordenador de inovação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico de Porto Alegre. Obrigado mais uma vez ao vereador João Carlos Neder. Dando sequência, então, à nossa jornada, vamos ao primeiro painel da tarde. Eu gostaria de convidar o senhor Tarson Nunes, da Fundação de Economia e Estatística, FEA, para coordenar o painel Economia Criativa, Inovação, Gestão e Desenvolvimento Econômico 2. E também o Fernando Marçom, da Unicinos, para fazer o trabalho de relatoria deste mesmo painel. Boa tarde a todos e a todas. Queria agradecer o convite para ser o mediador desse painel. Como o professor Mosqueta ressaltou muito bem, o Comitê de Economia Criativa ele já vem funcionando e está começando a se constituir como uma política de Estado, na medida em que conseguiu passar de uma gestão para outra e se preservar como um espaço de interlocução entre a sociedade civil, os atores da área da economia criativa e a Prefeitura Municipal como um espaço de reflexão, de formulação de políticas públicas. A gente hoje começou os debates na parte da manhã, já viu várias experiências em várias áreas, e esse painel justamente ele tem esse papel de permitir que a gente possa visualizar e compreender um pouco melhor as dinâmicas e as abordagens e as experiências nas várias áreas de economia criativa na cidade. Então eu queria convidar, na parte da tarde agora nós vamos começar com algumas experiências na área da música, da área da gastronomia, na área de gestão do conhecimento, da moda e da fotografia. Então eu queria convidar o Eduardo de Tom Fontana, da Agulha. A Agulha é uma casa de espetáculos que se instalou em Porto Alegre e tem toda uma relação com o processo de renovação urbana e reaproveitamento de espaços da cidade para outras finalidades, mostrando o quanto a economia criativa ela pode contribuir também na revitalização urbana. Eu queria convidar também o Lucas, da área 51. A área 51 trabalha com gestão do conhecimento, com metodologias inovadoras, com novas experiências de como olhar a nova economia e tem uma atuação muito intensa na área da economia criativa, muitas interfaces com a economia criativa. Queria convidar também o Diogo, dos Destemperados, que é uma experiência na área de gastronomia, mas que tem tido grande visibilidade e é uma experiência bastante bem sucedida. A Natália, do Brinques dos Desapegos, que já esteve hoje de manhã falando da moda, arte e revolução, mas é uma grande ativista e com toda uma trajetória de anos aí de promoção da cidade. Acho que é o Lucas do Audioporto. Quem está o Audioporto? Rafael Hauck, do Audioporto, que é um empreendimento de nível internacional que se instalou em Porto Alegre na área de música, que mostra o quanto que a gente pode, a partir aqui do local, se pensar globalmente e tendo como grande ativo a qualidade e um investimento em tecnologia e inovação. E do Câmara Viajante, o Rogério, que é uma escola de fotografia e mais do que isso, um espaço cultural de promoção na área. Então nós temos aqui experiências desde a área da música até a área do audiovisual. O Eduardo pediu para falar antes, o Eduardo e o Lucas são seus primeiros a falar. Em princípio nós temos 7 minutos para cada um. Eu vou marcar, vou avisando, vou controlando o tempo na medida possível. Tá bem. Boa tarde, sou o Eduardo, represento a Agulha. A Agulha é um empreendimento que agora faz 4 meses de funcionamento. Nós somos uma espécie de bar e espaço de arte, focado em música, mas que admite qualquer manifestação. Nesses 4 meses, a gente já conseguiu atender um número considerável de pessoas. Nossa média mensal é de 3 mil
frequentadores. O que de certa forma é uma surpresa, porque nos instalamos no tão falado quarto distrito e na região talvez mais delicada dele, que é a parte das redondezas da Voluntários da Pátria. De momento imaginávamos que teríamos um trabalho árduo para convencer as pessoas a irem lá, e já percebemos que não, que o porto-alegrense ele tem menos preconceitos do que imaginávamos com esse ambiente. Nós já conseguimos, nesses primeiros meses, atender músicos e bandas, principalmente de Porto Alegre, mas também já tivemos atrações, 2 do Canadá, uma dos Estados Unidos, 2 de Goiânia, algumas quantas de São Paulo, e já foram aí mais de 50 apresentações, algumas com casa cheia, outras nem tanto, mas sempre com uma média de público considerável. Nós notamos algumas dificuldades ali na região que claro, são inerentes ao espaço, como alagamentos, falta de iluminação pública, falta de calçamento. Por vezes, nem os motoristas de táxi ou aplicativos querem chegar até o estabelecimento. Já passamos por experiências de clientes que não convenceram seus motoristas e acabaram retornando para casa. Temos agora já um projeto quase finalizado de revitalização da nossa quadra. Os outros empreendedores da região, que são empresas de transporte e de depósito, concordaram em participar disso, já inclusive investiram uma parcela financeira na pintura de muros e contrataram grafiteiros para ali interceder, e pretendemos apresentar isso à prefeitura pós-carnaval, já daí sim com o projeto urbanístico pronto. Mas quando a Paula me convidou, ela pediu, claro, que falasse sobre o Agulha e trouxesse alguns pontos de possíveis melhorias, né? Como eu disse, temos vários problemas estruturais mesmo na região. A gente já em 2 datas teve que fechar o estabelecimento porque o alagamento era a altura do joelho. E já deve estar na 5ª ou 6ª vez, tentamos contato com o DEP, já pedimos que pelo menos nos autorizem a arrumar as bocas de lobo, mas nem resposta negativa tivemos, quiçá positivo. Eu realmente acho que o que falta para Porto Alegre, como eu disse, não é união às pessoas, não é abertura das pessoas. Nós, nessas 3.000 pessoas mês que atendemos, percebemos que sim, estão todos bem interessados, todos participativos, mas o poder público, de certa forma, não vem nos respondendo. Eu hoje estou bastante feliz, por um lado, aqui com vocês, percebo vários amigos e conhecidos que, falando em união, já fizemos projetos juntos, mas também admito um certo descontentamento por ver que está aqui a iniciativa privada e tão somente. Eu fico um pouco chateado, admito, de não ter uma troca maior com o poder público. Eu imaginava, vindo aqui, que tivéssemos uma interação. O vereador, o professor, desculpe, comentou do comitê, né? E eu conversava com o Lucas, baixinho para não atrapalhá-los, que nós, como empreendedores, sequer sabíamos da existência do comitê, quanto mais participação no comitê. Então, eu estou aqui realmente para tentar contribuir com essa melhoria da cidade. Nós escolhemos o 4º distrito justamente para isso, justamente para tentar fazer algo num ambiente que sentimos necessitar, e mais do que apresentar o Agulha, acho que alguma boa parte das pessoas conhece, outras já estão convidadas. Queria muito propor que esse encontro fosse bilateral mesmo, de fato, e que pudéssemos sair daqui com propostas um pouco mais concretas, mesmo que fossem de uma simples liberdade de agir, e até isso a gente sente falta.
Esse é o nosso segundo bar, a gente já abriu lá porque no primeiro não temos nenhum tipo de autonomia quanto a nada, claro, por ser uma zona residencial, mas agora mesmo no quarto distrito a gente sente falta de autorizações, por assim dizer, e de uma maior dinâmica, é claro. Mas retomando, né, o tema principal, que é o Agulha, como eu referi, a gente vem recebendo várias e várias bandas, inclusive internacionais, todas elas bastante contentes com a cidade, com o ambiente do Agulha. E sim, já encerrei. E acho que é um momento bastante próprio de mostrarmos a eles que existe uma intenção de melhoria. Acho que a partir daqui, se a gente conseguir construir o mínimo que seja, quer seja um calçamento em nossas ruas ou mesmo a limpeza de nossas calçadas, acho que 2018 tende a ser um ano bastante favorável para a indústria criativa. O tempo se esgotou, vou passar aqui a palavra para o Lucas. Na verdade, tu passa, imagina. 25 segundos, tem 25 segundos ainda, se quiser fazer a palavra alguma coisa. Não, eu vou deixar para o Lucas esses meus 25 segundos. Tá bem, acho que só para levantar alguns elementos da fala do Eduardo, que o primeiro deles é o quanto que a economia criativa ela também contribui, eu acho que isso é importante ver como ela contribui para a revitalização urbana, ou seja, o fato do Agulha estar ali já mobilizou os comerciantes da volta, que de repente não são nem da mesma área, mas já se motivam a recuperar o bairro e tal. Então esse potencial que a economia criativa tem, acho que ele deve ser ressaltado. E a segunda que, assim, a qualidade da programação do Agulha atraiu gente para lá, quer dizer, mesmo um lugar onde não se imaginava, ou se imaginava que talvez fosse difícil as pessoas chegarem, ter uma programação de qualidade que faz com que as pessoas venham e há público e há mercado para isso. Então eu vou passar agora imediatamente para o Lucas, da área 51, contar um pouco da sua experiência e fazer suas reflexões. Boa tarde, gente. Então, sou o Lucas, sou gestor e atualmente me transformando em um dos sócios da área 51. E também eu tenho uma empresa de consultoria e inovação, que tem clientes pelo Brasil afora. Eu posso ir te pedindo para passar. Tá. Então, a área 51 é um espaço criativo para pessoas empreendedoras que surgiu muito da vontade de duas empresas que fundaram, que foi a Zeppelin, uma produtora de cinema, e a Perestroika, uma escola de criatividade, de estarem nessa casa e terem empresas com a mesma vibe, mais contemporânea, com um foco, né, mais informal de trabalho, mas sem ser um foco não sério de trabalho, juntos. E porque, não sei se vocês conhecem a casa, mas a casa é um espaço muito especial, é um antigo seminário da Igreja Luterana, da década de 40, tem um super jardim na frente e fica na Lucas de Oliveira. Então é num ponto bacana da cidade, num bairro nobre, de fácil acesso e uma baita construção. Hoje a gente tem cerca de 30 empresas trabalhando lá dentro, mas muito mais do que isso, a gente tem cerca de 200 pessoas trabalhando lá dentro, porque o nosso foco realmente é em pessoas e não em empresas e não em marcas. Mas essas 200 pessoas são pessoas fixas, que vão todos os dias lá fazer o seu trabalho. Entre clientes externos, porque a gente tem um café, a gente tem a Perestroika, que é uma escola, a gente tem um espaço para alugar para eventos, a gente calcula em média um giro de 500 pessoas por semana, então isso daria 4.000 pessoas no mês. Varia por mês porque depende de eventos, agora janeiro, fevereiro, por exemplo, é um pouquinho mais longe. Das empresas que fazem parte, a gente tem um pilar de comunicação, que é o Right Media, que é uma agência de mídia, a W3 House, que é uma agência que nasceu no digital, hoje ela atende offline também, é uma das principais agências do Brasil dentro disso. A Zeppelin Filmes, que é uma produtora que já tem quase 30 anos de mercado, já foi uma das maiores produtoras do Brasil. A gente tem um outro pilar de empreendedorismo, onde a gente tem de fato um coworking, que é aquele escritório compartilhado, várias empresas juntas, que ali está o grosso mesmo de número de empresas. Aí são desde designers a outros produtores, arquitetos, que são bastante pessoas, mas
com uma relevância menor num nível de faturamento e tamanho de equipe. E a Fordi, que é uma empresa de gestão, de consultoria em gestão estratégica, também atendendo clientes no Brasil todo. É bem raro, inclusive, ver eles dentro da casa. Às vezes eu converso com eles e tipo, porra, mas o que vocês estão alugando um espaço aqui, gastando grana, se vocês vêm uma vez por mês? Porque eles gostam, eles acreditam. A gente tem mais um pilar, que é o de tecnologia, que, como vocês podem ver, é o maior da casa, e que se formou organicamente até no mesmo andar da casa, estão todos no subsolo. A gente tem daí a Aeronito trabalhando com estudos de futurismo, a Bode, a Buia e a ShareHunter trabalhando com criações de softwares, criando sistema para empresas. E aí, tipo, os clientes deles são tipo Rede Globo, Banco Itaú, Sicredi. Então, tipo, são empresas que às vezes tu olha, elas são pequenininhas, são ali tipo 4 pessoas trabalhando, mas com uns mega clientes. Por exemplo, a Bode, eles têm um produto que é um dashboard que faz toda a leitura para a Rede Globo, de tudo que acontece dentro do site da Rede Globo, o que é muito impactante. E o Mission Control, que trabalha com pesquisa de Big Data. Tá, vou mais rápido. Na educação, a gente tem a Perestroika, uma escola de criatividade, já há 10 anos de mercado, com sede em 5 capitais do país. E entretenimento, a gente tem Valkyria Café, que é um café aberto ao público, por favor, visite. Pediram para falar de números, então estou trazendo faturamento só da área 51, que é cerca de 800k no ano. Parece um número expressivo, pelo menos para mim, mas o lucro disso é baixo porque os custos são altos, ainda mais dentro de uma casa tão antiga assim. E também das nossas dores, assim, pediram para a gente trazer. Eu acho que assim, a gente está sofrendo muito com a falta de agilidade e coerência de órgãos municipais. Só para contar um caso rapidinho, a gente está precisando instalar uma mini subestação elétrica na casa para a gente ter energia suficiente para operar. Só que a casa é listada como um patrimônio histórico, então a gente tem que ir no EPAC, o EPAC diz que o projeto tem que ser assim, a gente vai na CE, a CE diz não, o projeto não tem que ser assim, e aí a gente fica nessa briga e não é coisa de um mês, a gente está tipo, há um ano tentando fazer um projeto, inclusive a gente teve uma sugestão bem bonitinha do EPAC de por que vocês não constroem um prédio novo? Só isso. Só isso, porque né, é fácil. Protagonismos dos players da economia criativa, que eu acho que é como o Titon trouxe aqui, a gente tem um comitê e a gente não participa desse comitê. E eu acho que se esse comitê está olhando para os empreendedores da economia criativa, talvez a gente está junto, tocando junto, é do nosso interesse. A gente trabalha já muitas horas e a gente consegue botar mais horas, porque se é para a gente se desenvolver cada vez mais, a gente quer isso. E um último ponto, que eu acho que é um ponto da cidade mesmo, é a questão de segurança. Eu que ando Brasil afora, Porto Alegre está sendo reconhecida como a cidade da insegurança, e não como a cidade da economia criativa, e não como a cidade do Agulha, que é um farmácia. Não, Porto Alegre está cada vez mais perigosa, né, Lucas? Poxa, é verdade, tipo, essa semana mesmo 3 carros foram roubados dentro do estacionamento da área 51, que é um lugar amplo, então a gente não tem como controlar toda a segurança. E aí faz o quê, sabe? Tipo, é num bairro nobre, a gente acaba tendo que pagar os steps roubados das pessoas, e a gente não sente essa segurança dos órgãos municipais, né? Eu adoro o Twitter, fico lá enchendo o saco do prefeito, dizendo, e aí a segurança? E ele fica sempre falando, não, a gente vai botar mais policial na rua, não sei o que, e nada acontece. Então, para eu me sentir tranquilo de ir lá na Agulha, que é no 4º distrito, eu preciso de segurança para quando a gente vai fazer o pique dos desapegos lá na área 51, que envolve a rua. A gente precisa se sentir seguro, senão não dá certo. Desculpa, você não tem. 6 segundos só, nós estávamos com 25 de crédito, então estamos ainda bem. Vou passar a palavra então agora para o Diogo, dos temperados, que está indo então para uma área distinta, que é a área da gastronomia. Bom, obrigado pelo convite, antes de mais nada, a gente está super feliz de estar aqui junto com pessoas tão criativas que a gente acompanha e admira. Na verdade, meu nome é Diego, mas eu tenho um sócio que é Diogo, então eu convivo diariamente com esse problema.
Tem uma outra sócia também que é Lela, por Lela eu ainda não estou atendendo. Bom, eu sou um dos sócios do Destemperados. Destemperados nasceu há 10 anos, com uma ideia meio maluca de pessoas que não são da área de gastronomia falarem de gastronomia. A gente acha que estava tudo muito chato, estava tudo muito... a gente não gosta do termo crítico, a gente nunca foi crítico, a gente não é crítico porque a gente não entende o suficiente para isso. E a gente acha que o crítico fala de cima para baixo, ele fala, isso é bom, isso é ruim, né? E a gente acha, desde o início, acreditava que tinha uma forma diferente de fazer isso, que é contando experiências. Hoje se fala muito dela de experiência, tudo isso já está bem mais batido, mas a gente, na época, hoje é normal tirar foto em restaurante, né, com o Instagram. Na época os restaurantes achavam que nós estávamos querendo copiar eles, então o comportamento foi nos ajudando também, mas o negócio nasceu como conteúdo, né, como plataformas digitais de conteúdo, sempre acreditando muito na questão de colaboração, a gente fez o nosso primeiro blog lá no Blogspot, a nossa primeira marca, contratei, eu trabalhava na área de comunicação, eu saí, contratei um estagiário lá para fazer uma marca, né, por R$200, e assim a gente foi fazendo, o negócio foi crescendo porque as pessoas se identificaram. Elas iam, pô, tu está me contando a dica de um bar, de um restaurante, de um café, como se fosse meu amigo, né, como a gente conversa aqui, e não como uma crítica que diz, tu tem que ir nesse, tem que ir naquele. E isso foi, a gente surfou muito a onda do digital crescendo, das redes sociais, e assim por diante, de ter uma marca que eu acho que sempre foi muito autêntica, muito legítima. A gente tem algumas regrinhas do jogo lá, a gente tem os 10 mandamentos, quem quiser entra no site lá e ver, mas a gente sempre, eu e o Diogo e a Lela, a gente é muito diferente. Eu sou publicitário, a Lela é internacionalista, o Diogo é advogado, então no dia que a gente chegar no consenso, acho que acaba a empresa, mas os 10 mandamentos é isso que manda no nosso negócio e de uma certa forma permite perpetuar, e as pessoas que trabalham com a gente também acabam inserindo isso. Acho que o mais importante dos mandamentos que tem ali é que a gente paga a conta dos restaurantes. A maioria das pessoas acha que a gente come de graça, que a gente faz isso só para isso. Não é verdade, a gente dói, mas a gente paga a conta. E isso, o negócio cresceu muito no digital. A gente começou, depois foi para logo foi para outras plataformas, então a gente foi para os guias impressos, enfim, tem um programa na rádio, teve um monte de coisa. E aí a gente botou um pezinho na área de eventos, quando a gente fez junto com a Perestroika até um curso. A gente tem um curso de Food Experience, né, que é outra coisa, que é isso que esses loucos estão falando, mas a gente trouxe especialistas do mercado para falarem, mas para contarem seus cases, suas experiências, né, e deu super certo. A gente já fez 8, 9 edições, São Paulo, BH, Brasília, Rio, enfim, e Porto Alegre, obviamente. E a gente definiu que queria criar algo que realmente não existisse no Brasil. No mundo a gente não sabe se existe, porque é muito grande, mas no Brasil a gente sabe que o conceito de uma casa de experiências gastronômicas é algo inédito, é algo autêntico, e a gente criou esse projeto em 2011, mais ou menos, e decidimos que a gente queria fazer isso em Porto Alegre. Para a gente seria muito mais fácil fazer em São Paulo, as marcas que nos patrocinam estão lá, seria bem mais... O próprio comportamento do público lá teria uma aceitação melhor, mas a gente decidiu fazer isso como, não, vamos deixar um legado, a gente quer morar aqui, a gente quer melhorar a cidade e colocar Porto Alegre no mapa do ponto de vista gastronômico também. Então, o negócio, a Casa Destemperados hoje já tem quase 3 anos, a gente teve vários problemas também. Os problemas que vocês relataram aqui, a gente teve também de não ter acesso ao órgão, demorar muito. O poder público, infelizmente, não anda na mesma velocidade que o mercado anda, né? Eu acho que isso nos atrapalha bastante. Está tudo cada vez mais rápido e a gente vê nada mudando nessa velocidade, então acho que é super louvável essa troca, essa conversa aqui, que eu também acho que poderia ser uma troca ainda maior com o poder público. A questão da segurança para a gente é muito, muito ruim, e não só para a gente, nós,
casa destemperados. Mas para o mercado da gastronomia como um todo, a gente hoje, né, consegue ter uma relação super legal com vários restaurantes, e as pessoas estão com medo de sair de casa, elas estão gastando menos, elas estão com medo de estacionar o carro, com medo de ter um arrastão dentro de um restaurante, que é uma coisa absolutamente bizarra, e acontece bastante. Então acho que essa questão a gente sabe que é um grande problema e impacta. Acho que também tem uma questão de um pouco de união em alguns mercados. A gente está mais acostumado a isso, mas mercados mais tradicionais, como o da gastronomia, são bem desunidos, né? Então a gente também tenta dizer para eles, cara, vocês não estão concorrendo com o restaurante do lado, vocês estão concorrendo com uma viagem, concorrendo com outro segmento, concorrendo com a prestação do carro que esse cara está pagando, né? E aí a gente acaba, acha que tem como agregar essas pessoas e fazer coisas melhores. Então, sendo um pouco propositivo, assim, a gente acha que existe espaço para a gente desenvolver Porto Alegre do ponto de vista da gastronomia, de tornar Porto Alegre como um polo de referência em gastronomia do Brasil. E a gente se deu conta disso quando, no início desse ano, quando a gente fez 10 anos, a gente fez um guia de Porto Alegre, onde a gente tinha mais de 250 lugares que a gente adora, a gente deixou um monte de fora, e a gente falou, cara, tem coisa pra caramba pra fazer na cidade, se vier gente de fora, tem um porquê tu vir para Porto Alegre para comer e beber pelo menos. Eu acho que agora a gente precisa, de uma vez por todas, né, olhar para o Guaíba, aproveitar a orla. Eu acho que a questão do cais está funcionando. E para terminar, eu acho que a gente também tem que, de uma certa forma, encontrar, eu ainda não sei qual é, mas eu acho que a gente poderia discutir e encontrar uma forma de fazer os turistas que descem no Salgado Filho e sobem a serra para Gramado, para Bento, se 10% deles ficarem em Porto Alegre, a gente faz a economia girar, a gente faz a cidade melhorar e faz, acho que, crescer todo mundo. Então é isso, obrigado. Obrigado, Eduardo. Acho que tanto na fala do Eduardo quanto na fala anterior do Lucas, acho que uma coisa que foi evidente é essa relação também da economia criativa com o mercado nacional, o mercado internacional. A gente tem que olhar não só para o nosso umbigo, mas as experiências que dão certo em geral são experiências que não ficam na aldeia, mas buscam também o mercado internacional sem perder a sua base local. Acho que isso é uma característica importante da economia criativa. Passar para a Natália agora, que hoje de manhã falou sobre uma feira específica, que era Moda, Arte e Revolução, mas que vai contar um pouco mais da experiência do Brick dos Desapegos, que eu acho que meio que lançou uma tendência e virou já um clássico porto-alegrense. Então... Entrei na agenda sem nem existir uma agenda, né? Isso. A agenda mental nossa. Bom, enfim, o Brick dos Desapegos fez 6 anos agora em dezembro. 6 anos que eu sozinha realizo essa feira, que no início ela era uma feira mensal e há 4 anos ela virou, eu faço 2, né? Então é o Brick Desapegos, o Brechó dos Desapegos, e no meio do ano eu lancei a Tour Desapegos. Então eu realizo 3 edições mensais, sendo eu só a idealizadora. Claro que os expositores são pessoas que também contribuem para a minha feira, que na verdade eles que fazem a festa e ser o Brick o que é, né? Mas a gente se ajuda, é uma economia circular, enfim, pode passar. O Brick Desapegos, para quem não conhece, ele é uma feira de moda sustentável. Quando eu comecei, na verdade, era uma reunião de amigas, eu abri meu armário e pensei, o que eu vou fazer com isso tudo, tá? Isso era um primeiro reflexo, né, da moda sustentável em mim, assim. Juntei umas amigas no Facebook, bom, surgiu e foi indo ao natural até eu entender a relevância e a importância desse meu segmento, que na verdade, assim como em Porto Alegre, no mundo estavam acontecendo diversos formatos parecidos. Era o despertar da moda, né? Não que a moda sustentável já não existisse, não que a moda sustentável já não estava reverberando, mas 6 anos para cá ela realmente começou a entrar em pauta por vários motivos que inclusive falei. Existem movimentos muito importantes internacionais hoje tratando da moda sustentável. O Brick, ele é focado em desapegos, que qualquer pessoa pode ir lá expor e vender as suas roupas, e brechós itinerantes, que hoje existiam aos montes, não são lojas físicas, são brechós que itineram em várias feiras,
e marcas autorais sustentáveis. A MAR, que eu tinha falado antes, o foco dela é em marcas autorais, o BRIC mais em brechó. Eu acredito muito nessa economia, que também é uma economia que não tem apoio algum, então eu batalho pelo brechó full time. A minha feira, ela provoca isso, ela quer que esse preconceito não exista e acho que é uma das grandes maneiras de o mundo repensar o consumo e todo mundo veste, compra o tempo inteiro e a gente tem uma produção absurda de roupa e a gente tira e joga fora, tipo, a gente não sabe muito bem o que a gente faz com as peças, a gente desvaloriza elas. O BRIC mensal, ele sempre tem esse conteúdo. A gente está sempre batendo na mesma tecla, falando e convidando projetos que também têm esse viés, que é o penso, que é pensar sobre a moda sustentável, sobre os brechós. Então, todo mês a gente tem parceiros, todos os projetos são convidados a participar da edição, sendo protagonistas também. O brechó, ele vai e passeia pelos lugares legais de Porto Alegre, então eu já fui para a Areia 51, daqui a pouco vai para a Agulha. O brechó, ele é parceiro, incentiva os lugares também, então ele também faz a parte de revitalizar, não só sobre a moda, mas pessoas, interação, contato direto, né? E a tour é para disseminar pelo mundo, sei lá, né? Do jeito que eu tô, acho que eu vou conseguir, né? Disseminar pelo mundo, enfim, a nossa moda, também o intercâmbio entre marcas, entre brechós, entre pessoas que acreditam num propósito. Então, esse é o BRIC Desapegos. Pode ir passando, eu sempre mostro o PPT e não falo nada do PT, né? Só para mostrar um pouco das fotos e o meu contato. Então, quem quiser desapegar, quem quiser conhecer a feira, BRIC Desapegos ou Brechó de Desapegos. Falando só um pouco eu já tinha falado um pouco, né? Eu assino embaixo de tudo que eles falaram, realmente acho que a gente tem que participar desse comitê, eu não sei quem são, acho importante. A economia criativa em Porto Alegre é um troço impressionante, eu venho acompanhando desde o início, há 6 anos, quando eu comecei, e tipo, hoje é um boom e é lindo, e se a gente começar a perder o fio, vai ser uma coisa bem, enfim, agora é um momento, né, acho que até talvez tenha um pouco, estamos atrasados, mas enfim, obrigada. Natália, a outra experiência então que nós vamos apresentar agora na área mais específica da música. O Audioporto é um estúdio que se instalou em Porto Alegre com uma qualidade, pelo menos pelo que eu ouvi falar, eu não sou músico, mas os amigos músicos todos que eu conheço são unânimes em falar que o equipamento é um equipamento realmente de qualidade top e é uma ousadia de ter um empreendimento dessa natureza em Porto Alegre, buscando se colocar no mercado mais amplo. Bom, então falando um pouco do espaço, né, para dar um contexto, o estúdio está sendo construído onde a gente está transformando um espaço antigo que a família fundou em 1942, uma fábrica de artigos de Natal aqui de Porto Alegre, chamada Wanda Hawk. Lá a gente está construindo um projeto chamado Fábrica do Futuro e dentro desse projeto a gente tem a Audioporto, que depois eu tenho ali alguns pontos para me guiar um pouco na explicação. Aqui a gente está vendo a parte do lounge, então o estúdio não conta apenas com espaços de produção musical, ele tem espaços de convívio, ele tem espaços de apresentação, onde você pode desenvolver uma série de coisas diferentes em relação à economia criativa e a eventos possíveis que podem acontecer ali, né? A gente sentiu também a necessidade eventual de ter em casa um equipamento capaz de também produzir conteúdo visual. Então a gente tem um sistema lá de produção de vídeo também que complementa um pouco as nossas ideias que a gente quer desenvolver. Já gravamos algumas coisas interessantes, tivemos algumas validações, fizemos o disco do Vitor Ramil, né? Recebemos o engenheiro Mugui Canásio, que teceu elogios bacanas em relação à acústica. É um trabalho realizado mais ou menos a 5, 6 mãos. Nos últimos 5 anos a gente vem construindo então com as próprias mãos esse espaço, né? Aqui é a sala A, depois tem na segunda parte dos slides ali tem as fotos que são mais estáticas, eu vou poder explicar um pouco melhor sobre isso. Então, o Audioporto ele vem de uma antiga vontade também minha, assim, de quando eu fui procurar instrução, quando eu fui procurar referência
no mercado, e devido aos modelos de negócio que existiam, então no momento, grandes estúdios eles não tinham grandes espaços, eles estavam fechando. Né? Então, como encontrar, se a gente puder fechar o vídeo e rodar o PDF, ou o PPT, foi de última hora que eu fiz aqui os slides, porque a gente também pulou para dentro do barco, assim, também um pouco de última hora. Então, aqui na esquerda o Live A, né, com todo um grid de iluminação, ele tem 108 metros quadrados, 7 metros de pé direito. A gente já fez eventos lá com banda, palco e mais 120 pessoas de pé. Tem como fazer eventos com cinema, gastronomia, fazer integração de diferentes áreas aí nesse espaço. Do lado ali o Live B, que complementa, né, essa parte. Ali no Live B a gente vê um Hammond de 1949, tem um piano ali no fundo da parte de cima, que também é um Steinway que a gente não tinha em Porto Alegre para esse tipo de produção. E aqui no fundo um pouco do espaço de living, onde acontecem essas outras coisas, e aqui a sala técnica, né, se a gente puder passar agora. Então é um espaço multiuso de produção audiovisual num padrão internacional. A gente acredita muito no mercado global, e quando eu falava dos modelos de negócio das gravadoras, obviamente mais interessante ter um custo menor de produção, uma entrega mais rápida, e a gente aqui não está querendo fazer necessariamente uma competição com os estúdios. Pelo contrário, a gente quer ser um centro de referência, trabalhar muito com educação, está muito alinhado com outros movimentos lá do 4º Distrito também, para poder criar movimentos que dependem muito da segurança pública, mas que acabem acontecendo em todo esse espaço, como existem alguns países menores da Europa que fazem, né, já com muito sucesso. No modelo de produção e gestão de conteúdo colaborativo, então hoje existem ferramentas através da internet que permitem essas questões, e quanto mais a gente estiver alinhado legalmente com isso, e aí vem também uma conversa com o setor público e com as entidades de recolhimento de direitos autorais para validar os contratos digitais e os blockchains que estão chegando aí, que independente se vão ser disruptivos para os bancos ou não, trazem inúmeras outras vantagens, né? Então, um espaço multidisciplinar, cultural, conectado, né, a diferentes áreas e os seus agentes, e também um centro de capacitação, que nem eu digo, porque torna Porto Alegre um possível palco para grandes profissionais do mundo inteiro virem aqui e fazerem, então, seminários, workshops ou mesmo à distância. A gente tem também capacidade de streaming, então a gente pode tanto realizar reuniões para fora, como a gente pode estar recebendo comunicação de fora para dentro. Né? Se a gente puder dar uma passadinha de novo, o público-alvo, né? Então os artistas, os produtores audiovisuais, técnicos, pesquisadores e desenvolvedores de tecnologia ligada ao entretenimento, que tem a ver também com a coisa que estava sendo citada antes dessas empresas que fazem softwares de gestão. Então a gente também tem um projeto de desenvolver um software de gestão que vai atender em módulos, chegando até a dar apoio para espaços culturais que não têm condições. Então achar modelos, sempre a nossa visão é essa, é achar modelos que viabilizem coisas que pareciam impossíveis, né? E a questão de associação é fundamental nesse sentido também. E a sociedade, né, que vai poder ter uma programação cultural multidisciplinar e através dos parceiros não só na Audioporto, né, shows e live streamings, distribuição digital de áudio e vídeo em diversos formatos e produtos físicos. Gerando arrecadação no centro constantemente com criação de conteúdo tanto educativo como de entretenimento, né? Fazendo prestação direta de serviços, tendo parcerias criativas, que nem eu falei, onde a gente opera como editora e gravadora para viabilizar projetos de músicos que não têm a capacidade financeira de fazer isso, né? Ativação e representação global, porque a gente não é uma gravadora tradicional, na verdade a gente faz conexão entre serviços que existem já estabelecidos e que tem escritórios no mundo inteiro. Então hoje em dia tu não precisa ter uma grande corporação por trás dessas situações, né? Eventualmente os próprios artistas aprendem o movimento e podem se empoderar, né, para si dessas questões, se acharem que esse é o caso. E na parte dos consumidores e público, venda de ingresso, consumo dentro do complexo, produtos físicos, programas de musicalização. Pouca gente fala sobre acessibilidade, então eu tenho batido o pé nessa situação desde o início da reforma do espaço. É muito difícil adequar um prédio de 1942 à legislação corrente. Isso tem nos tomado muito tempo, tem sido bastante difícil, mas a gente está aí na batalha.
para atender também a parte infantil e a parte sênior. Qualquer centro cultural na Europa olha para isso, e aqui é muito raro tu ver programação específica para esse público. E webséries e séries para televisão que podem ser produzidas através dessa nossa capacidade multidisciplinar. Em desafios e oportunidades eu botei tudo meio junto, né? O engajamento com as tecnologias, essas mais novas. Já foi o tempo? Tá. E, enfim, né? Vamos deixar esse slide aí então, enquanto o pessoal... Também aqui os contatos, né? E um pouquinho sobre eu e o meu irmão, que somos os sócios. E é isso aí, enfim, a gente está sempre aberto à conversa. Eu também concordo que foi uma surpresa muito grande. A gente ficou sabendo 5 dias antes desse encontro que a gente ia participar para montar esse material, e da mesma forma, né, a gente faz questão de estar presente, poder opinar e ajudar a desenvolver aí ideias para essas políticas públicas. Obrigado, Rafael. Acho que então a nossa última experiência a ser apresentada é a experiência da Câmara Viajante. Boa tarde, obrigado pela presença de vocês. Eu represento a escola Câmara Viajante. Primeiro eu vou passar um vídeo que mostra o que seria a essência da fotografia, por aquilo que a gente pensa sobre fotografia. Por favor. Tem um áudio aí. Isso aqui dá para iniciar novamente? A beleza do detalhe. Pinturas de luz. Poesias de sombras. Emoções e cores. Contrastes e movimento. Fragmento de tempo capturado para a eternidade. Bom, a Escola Câmara Viajante, ela já nasceu no século passado, em 1999, em 12 de outubro, no Dia da Criança. E nós iniciamos com umas atividades práticas de fotografia, com o intuito de desenvolver a prática fotográfica entre as pessoas interessadas, tanto amadores como futuros profissionais, mas que a ideia era fazer as práticas com viagens monitoradas e depois fazer a avaliação dessa produção. Então iniciamos com as viagens, por isso que a Câmara Viajante. E logo depois a gente conseguiu uma parceria com o IAS de Porto Alegre, e eles começaram a ceder algumas sedes para a gente ter as aulas teóricas, que a gente não tinha sede naquela época. Então a Câmara Viajante, em 2011, ela se tornou uma escola profissional de fotografia, com seu curso de fotografia profissional, e agora esse curso é um curso de 1 ano, né, que desenvolve a questão da fotografia técnica e artística, né, para quem quer trabalhar com a fotografia. Outra vertente da escola é as viagens de experiência fotográfica. Essas viagens já ocorreram em vários lugares no Brasil, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, inclusive em Porto Alegre. Nós temos uma atividade que a gente fez no final do milênio em Porto Alegre, quando a Câmara Viajante recém tinha nascido, nós fizemos as primeiras fotos do milênio.
em Porto Alegre. Foi um trabalho bem interessante, fotos noturnas, né? E agora a gente está fazendo viagens no exterior também. A gente já foi a Machu Picchu, já fomos a Mendoza, já fomos a Cuba, em 2 cidades, Havana e Santiago de Cuba. Já fomos à Europa Oriental, passando por Berlim, Viena, Praga, Budapeste e Cracóvia. Tem aí nos nossos arquivos, tem umas revistas digitais. Então, dentro do nosso site, a gente tem as revistas digitais. Todas as viagens que ocorrem, a gente produz uma revista. Essa aqui que ele está mostrando é de Cuba. Então, essas fotos que você estava vendo antes, eram nossos alunos em estúdio, né? E agora são fotos feitas pelos nossos viajantes da câmera nessas viagens, né? Em Cuba, a gente deu mais ênfase a fotografias de pessoas, as paisagens urbanas. Pode circular um pouquinho mais aqui. Então, cada página dessa aí, vocês vão ver fotos de alguns alunos nossos, né? Então, o Olhar da Árvore Feijó, então, tem 4 páginas para ela. A cidade de Havana, mas como também de Santiago, elas são cidades que transbordam a fotografia. Para quem gosta de fotografar pessoas e cultura, transborda, né? Então, se vocês entrarem no site da escola, cameraviajante.com.br, vocês podem baixar, inclusive, para o seu tablet ou seu celular, as revistas digitais de todas as viagens que a gente fez. Aí vocês vão ter uma ideia da produção que é feita pelos alunos. Toda essa produção, ela é depois, eventualmente, feita uma exposição na cidade. Nós temos parcerias com várias entidades aqui em Porto Alegre, como a Biblioteca Pública, o Arquivo Público também estadual, o IAB. Então, são lugares que a gente usa como cenários para as nossas fotos, produção de fotografia de moda, mas também como lugares para a gente fazer exposições dos nossos trabalhos. Nós temos 2 tipos de público, um público direcionado à fotografia mais profissional, assim como também o público que viaja conosco, que tem um pouco mais de dinheiro para poder bancar uma viagem como essa na Europa, né? Agora nós vamos à Patagônia, também com monitoramento fotográfico, né? E em fevereiro, e em março a gente vai para Minas Gerais, para Ouro Preto, na Páscoa. Então essas aí são do leste europeu, Berlim, Viena, Praga, Budapeste, depois a gente voltou pela Polônia. Então, obrigado pela atenção de vocês. Só a título de fechamento, eu só queria destacar 3 pontos que eu acho que são comuns a todas as intervenções e 2 questões que eu acho que já podem surgir como na forma de propostas. A primeira questão que eu acho que fica muito claro é que a economia criativa ela tem um impacto positivo na cidade. Nas suas mais diversas formas, é evidente que a economia criativa, as iniciativas aqui como o Brick dos Desapegos, as feiras de moda, elas têm um papel importante no uso de espaços públicos, e isso inclusive contribui até com a própria segurança pública, na minha opinião. A revitalização de áreas degradadas, como o Agulha, o Vila Flores, o Aeroporto, o Quarto Distrito. Na verdade, a revitalização do Quarto Distrito era muito mais uma questão, na minha opinião, de apoio aos empreendimentos locais do que de atração de empresas. Eu acho que isso tinha que ficar mais claro no master plan que a Prefeitura fez para lá, que a questão não é botar novos edifícios, novos empreendimentos imobiliários, mas sim dar suporte a quem já está lá fazendo alguma coisa na prática, revitalizando o bairro, e contribui no sentido de criar um branding da cidade, de é uma marca de Porto Alegre. De Porto Alegre, ao invés de ficar exportando profissionais qualificados, tem que começar a ser um lugar onde você olha, o pessoal
da música, Porto Alegre é referência, pessoal do design, Porto Alegre é referência, pessoal. Isso, essa necessidade de criar um branding da cidade como uma cidade de economia criativa é uma oportunidade que eu acho que está colocada para a cidade. Segunda coisa que eu acho que é importante do meu ponto de vista, e como pesquisador da economia criativa, a gente pode ver claramente que tem um peso relevante no PIB do Rio Grande do Sul, 60% da nossa economia é serviços, e boa parte desses serviços são economia criativa. Então nós tem tanta relevância quanto a agricultura, quanto vários outros tipos de indústrias. E tem uma relação muito importante, que é essa relação entre a iniciativa local, o mercado nacional e o mercado internacional. Nós temos empresas todas que têm muita raiz local e atuam sobre o seu entorno, mas ao mesmo tempo olham o mercado nacional e olham o mercado internacional. Acho que isso também é bastante relevante. A terceira questão, que eu acho que também é comum a todos, é essa noção de interdisciplinaridade, né? Todas umas dialogam com as outras, uma área dialoga com as outras, quer dizer, o Audioporto é da música, mas trabalha com a educação, a área 51 trabalha com a educação, mas dialoga com o lazer. Então todos eles têm essa mistura de conteúdos, uso intensivo de tecnologia de informação e comunicação, né? Mesmo na gastronomia, né? O Diego de setembro estava falando, não, a parte importante do troço foi menos a gastronomia em si, mas mais a capacidade de usar as tecnologias de informação e comunicação e essa dinâmica colaborativa. Acho que o que tem importante aqui também é que não está cada um buscando o seu, mas está todo mundo vendo que o sucesso do outro é parte do sucesso. Quer dizer, a ideia de uma cena local, a ideia de que quanto mais empreendimentos, melhor. Quer dizer, que a concorrência ela tem uma dimensão de concorrência, mas pode ter uma dimensão de colaboração também, porque a luta por cada um ficar melhor é uma luta também de todos, e o sucesso de todos ajuda cada um. Acho que isso também é importante. Aí tem dois pontos críticos que eu acho que foram bem levantados, que eu acho que já podem resultar em iniciativas. Primeiro, essa noção de comunicação, tanto a comunicação entre nós, ou seja, finalmente o comitê, depois de um ano e pouco, está atingindo mais gente, né? Além das instituições que estavam envolvidas, a FEE, a Unicinos, o SEBRAE, a Fiergs, não sei o quê. A gente está falando com cada um dos empreendimentos e virando um fórum que possa servir como ressonância para essas demandas do setor, mas também entre os criativos e o mercado. Como estava hoje o rapaz de joalheria, que consegue vender mais para fora do que em Porto Alegre mesmo, a pouca visibilidade que tem às vezes aqui mesmo. E por fim, eu acho que outro ponto crítico é essa relação entre o setor criativo e o setor público, que de fato acho que é uma unanimidade que há problemas, né, tanto do ponto de vista da regulação, quanto do ponto de vista da prestação de serviços, e eu acho que o comitê pode cumprir esse importante papel de fazer essa ponte, quer dizer, de repente fazer um workshop com a área da Secretaria de Desenvolvimento, como é que tu faz para abrir o negócio, como é que eles podem fazer para ser mais ágeis, quer dizer, de repente começar a criar uma agenda de discussão. O problema, todo mundo que tem casa antiga tem problema com o patrimônio histórico, como é que a gente pode sentar e resolver que tu cria uma regra que já sirva para todo mundo, que não seja cada um lá tendo que pela primeira vez encarar. Então o comitê ele pode, eu acho que isso é uma proposta que podia sair daqui, promover esse tipo de encontro. Vamos ver qual é o setor que tem mais interface com a economia criativa. Esse, aquele. Então vamos sentar com eles e vamos fazer uma lavaçãozinha de roupa suja, acho que ajuda para todo mundo. Acho que basicamente essa ideia de colaboração, compartilhamento, esforço coletivo, acho que é um bom caminho, e eu acho que isso é bom para a economia da cidade e para a prosperidade da cidade de modo geral. Então, vamos encerrando a nossa mesa e passar para a próxima, aí, que eu acho que é a Paula que vai coordenar, não a Letéria. Não sou eu.